Olá, web espectadores, muito bem-vindos novamente ao Mulheres que Fazem aqui na WNTV. Hoje, como já falei para vocês, vamos estar retomando, nós vamos estar fazendo mais um programa da série Envelhecer ou Rejuvenescer com Saúde. Vamos estar conversando hoje com o geriatra Alexandre Bussi. Muito bem-vindo, Alexandre. Eu que agradeço o convite de estar aqui, muita satisfação estar aqui. Obrigada, eu gostaria que você se apresentasse aos nossos web espectadores, contasse um pouco da tua história. Tá certo. Então, eu fiz geriatria no Hospital das Clínicas já há mais de 10 anos. Fiz o título de especialista em geriatria há mais ou menos aí uns 9 anos. Depois fiz em gerontologia, né? Então eu tenho o título de especialista em gerontologia também. Dou aula lá na Faculdade de Medicina da USP. Trabalho no Hospital Sírio-Libanês, também no serviço de gerontologia de lá. E lá no HC a gente tem pesquisa em envelhecimento, temos uma área de idosos muito saudáveis, que a gente acompanha esses idosos, e tem outras áreas de pesquisa, atividade física, onde eu fiz meu doutorado, tem um grupo de memória que a gente faz também pesquisas, e promoção de saúde. Então, e também tem o Cuide-se Bem. O Cuide-se Bem? Minha clínica, tem uma clínica, atendimento particular ali na Angélica, chama Clínica Cuidar de Você. Cuidar de Você. O Alexandre tem um trabalho que nós vamos conhecer, dá a oportunidade da gente se conhecer mais, para que você se conheça mais. Porque quando a gente fala de rejuvenescer, a gente está fazendo uma brincadeira aqui, tá? Com o termo, porque pode existir um velho de 10 anos e um jovem de 90. Você concorda? Concordo, sim. Essa questão do rejuvenescimento do ponto de vista da mente, né, do ponto de vista... Acho que da postura de enfrentar a vida, né? Da consciência que você tem sobre a sua própria vida. Concordo. Porque biologicamente a gente sempre vai envelhecendo, mas você renovar as suas ideias, né, você tirar aqueles mitos, tirar aquele estereótipo do envelhecimento, você ter, né, um enfrentamento da vida com mais qualidade, com mais, né, flexibilidade, mais cores, né? Então daí sim, nesse sentido o rejuvenescimento está bem encaixado, né? Encaixado. E é bem isso, tem jovens realmente que, né, se largaram e são ranzinzas em relação à vida e não estão felizes. Eu acho que é muito disso. E não depende, né, da idade cronológica. Exatamente. Então, e tem idosos que estão super bem, felizes, aceitando. Ativos, né, curtindo a vida, viajando. Exatamente. E a gente está entrando mesmo, né, num período diferenciado no mundo. Estamos chegando a 7 bilhões de habitantes na Terra, no planetinha Terra, que mal cuidam deste planeta. Claro, consequência disso, mal cuidam de si próprios, né? Ou tem uma necessidade, o que eu acho que é uma emergência da gente repensar, né, a nossa, não só a inserção aqui, mas como e acho que as minhas coisas estão juntas, de como se cuidar. Né? Então, o Alexandre estava colocando que a gente biologicamente envelhece. Alexandre, eu vou colocar uma pimenta nessa história. A gente está brincando um pouquinho, assim, entender, fazer os nossos espectadores refletirem conosco. Assim, o processo de envelhecer biológico, inclusive, né? Assim, desde que você está começando a sua vida lá no útero da sua mãe, a gente está perdendo. Né? Mas ao mesmo tempo que a gente está perdendo, a gente está criando subsistemas, né? As células estão se multiplicando, quer dizer, e a perda celular e o ganho celular de novos subsistemas, né? Até pensando em memórias e coisas assim, é uma constante, né? Não existe um pré-determinado biológico. Assim, se você colocar de uma maneira geral, a cada dia a gente está envelhecendo, mesmo a criança, de um dia para o outro ela envelheceu. Só que enquanto ela está nessa primeira fase onde ela vai se tornar uma adulta, a gente chama de desenvolvimento. Então ela está numa fase de desenvolvimento. Mesmo ela estando envelhecendo, o processo biológico dela ela não está, os processos eles estão se maturando, na verdade. Ela vai chegar aí aos 25 anos, mais ou menos 30 anos, e tem máximo das suas funções. Depois, o ápice mental 21 e o ápice do corpo como um todo aos 30, 35. Por aí. Né, o máximo da massa óssea, da massa muscular e tudo, mais ou menos varia, né, de pessoa para pessoa, mas é em torno disso. E fica estável durante um tempo e depois realmente é o que a gente chama de envelhecimento, que a pessoa daí para frente ela vai ter perdas funcionais.
né? Esse negócio de perde células, isso o tempo todo acontece. A gente perde células e o organismo repõe. E o organismo vai lá e tira essas células... que são muito mais inteligentes que o nosso eguinho, viu? Isso. E agora, sempre tá renovando, mas na medida que envelhece, o sistema, o órgão como um todo, ele diminui um pouco sua capacidade de funcionamento. Não perde a função, mas diminui a capacidade de funcionamento da maioria dos órgãos e sistemas. Né? Isso acontece. E é interessante a gente pensar e refletir a partir disso. Veja, uma pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, auditiva, né, o nosso corpo é muito inteligente, né? Ela compensa para um outro lado. Então, assim, existem perdas, existe envelhecer, como o Alexandre está colocando, mas essa palavra é genial se a gente mudasse pelo que você falou, amadurecer. Amadurecer. Né? Claro. E talvez a gente tivesse aqui nesse momento onde você tem uma realidade sobre a doença, que é você está podendo tecnologicamente adoecer menos, já o Alexandre vai pegar esse gancho, e você ter crianças que, na verdade, assim, a fertilidade, hoje em dia, as pessoas estão tendo menos filhos, né? Isso no mundo, não é só o Brasil, no mundo inteiro. Assim como as pessoas estão passando dos 60 e a perspectiva é isso se acelerar. Então, a consciência que se tem sobre esse processo é que deve estar mais amadurecido daqui para frente, você não acha? Exatamente. Como assim, o envelhecimento populacional aconteceu em todos os países, mas a diferença é assim, nos países desenvolvidos aconteceu muito lentamente, essa transição, né, aconteceu muito lentamente. E aqui no Brasil e nos países em desenvolvimento, isso está acontecendo muito rápido, nos últimos 50 anos. E a progressão de envelhecimento nas próximas 2 décadas vai ser muito grande. O número de pessoas acima de 85 anos vai, assim, aumentar de 600%, 700% nas próximas 2 décadas. Então, é uma coisa, assim, muito grande. A gente precisa realmente, como sociedade, se organizar e aprender e fazer com que as pessoas vivam bem, as pessoas aprendam a viver essa nova fase no máximo das suas possibilidades. Então, eu acho que é um papel, né, da sociedade, não só da área de saúde, mas de diversas áreas, para realmente atender para que essas pessoas que vão viver bastante, que elas vivam com qualidade. Né? Isso é você também, viu? Né? Você, 30, 40, né? Você que está nascendo, quer dizer, é o nosso futuro, né? A gente precisa estar refletindo um pouco como é que você quer viver no aqui e no agora, né? Isso. Essa questão se a gente for pensar desde quando a gente deve cuidar para essa pessoa envelhecer bem, envelhecer com qualidade, assim, então é na gestante. Então, é cuidar da gestante. Né, cuidar para que essa gestante tenha informações, para que ela cuide, tenha uma gestação tranquila, que ela consiga fazer o pré-natal adequadamente, daí essa pessoa que vai nascer, ela tem uma chance maior de envelhecer bem. E depois em todas as fases da vida, uma amamentação adequada, depois as doenças da infância, atividade física desde o começo da infância, a aprender sempre, né, que a gente sabe que lá na frente a pessoa que tem uma melhor, um maior nível intelectual, cultural, que aprendeu mais, e cultural, ou transcultural, né? Exatamente, ela vai ter um melhor cuidado, um melhor entendimento em relação da parte física, emocional, social, né, que são os componentes para ter saúde. A gente precisa realmente assimilar que, assim como a Unesco preconiza, né, e agora daqui para frente sempre, os 4 pilares da educação, eu vou contar um pouquinho para vocês, o que tudo isso está se refletindo e tem que estar, né, sendo pensado a partir de agora, de ontem, porque velho mesmo, né, tá o pensar de antigamente. Velho mesmo tá você achar que depois que você fez uma faculdade, você não precisa mais aprender nada, né, que esse é o auge do sucesso. E se fez. Não é assim. Não, tem gente que faz muito sucesso e nem faz faculdade. Tem muitos exemplos. Então, assim, voltando ao Unesco, ela diz assim, você precisa aprender que você né, falando do processo formal de educação, que você tem uma essência, que você tem um corpo e que você interage no meio. Tá? Esse é o primeiro. Quer dizer, você é dentro de um contexto. A criancinha nasce, ela não está diferenciando ela do outro. Ela vai primeiro fazer isso, saber que tem um corpo, vocês devem observar, a gente observa, né? A criança bate, faz, né? Ela tem noção de corpo, noção de ser. Um outro pilar é entender que ela está realizando
né? Então, assim, no primeiro momento ela está achando que está fazendo através do outro. Então, ela vai aprender que ela pode realizar alguma coisa. Depois, essa interação de processo. Tem um antes, tem um meio, tem um depois. Eu posso transferir, posso modificar, posso reciclar, que é uma palavra bem atual, né? E o outro é relacionar-se. Esse, na verdade, esses 4, reflete muito uma postura que a gente tem que ter em relação a todas as coisas novas que estão acontecendo. E um novo, muito novo, é esse que o Alexandre está colocando. No Brasil, isso vai acontecer rapidamente, né? Aqui as pessoas estão envelhecendo muito. E eu acho que não é incomum, tanto para mim, principalmente para o Alexandre, escutar e ter histórias próximas de famílias que se deparam com seus pais, com seus avós, que estão num estresse total, porque não sabem o que fazer ou como acolher este ser da família que envelheceu. Exato, e a sociedade tem que amadurecer também, no sentido de retirar mitos, retirar esse estereótipo, né, que esse idoso que às vezes é infantilizado, ou então ele é subestimado, menosprezado, e ele mesmo não pode aceitar isso e achar que realmente não, porque eu sou velho, eu não devo fazer isso, ou porque eu sou idoso, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ir coisas da terceira idade, tenho que fazer palavras cruzadas, uma coisa, um certo estereótipo que vão sendo, ou então que o idoso não repetitivo, né? Que o idoso não faz sexo, né? Então que não deve fazer atividade física, que não deve fazer musculação porque é muito pesado, que não deve dirigir carro porque não vai conseguir, não deve morar sozinho. Então várias coisas podem ser podadas pela sociedade, pela família, que não tem o conhecimento adequado. Por isso, realmente, o conhecimento, a educação, a cultura, tudo isso, ele deve ser reformulado e deve ser repensado para que haja um amadurecimento da sociedade. Não só envelhecimento, mas um amadurecimento. Um amadurecimento, a palavra é perfeita. Assim, são várias entradas, né? Mitos, medos, verdades e mentiras. Mitos. Gente, eu vou contar uma coisa para o Alexandre, porque essa eu já vou falar, acho que eu vou repetir algumas vezes, mas nem sempre todas as mesmas pessoas estão me vendo, né? Então, é importante que eu repita, porque eu acho isso um exemplo fantástico. A minha avó, né, ela, quando fez 80 anos, Alexandre, ela teve uma comemoração, né? E eu levei, ela tem um problema de marcha, já nessa idade. Consciência, 10, mas o físico já foi se debilitando. E aí eu fui passando com ela apoiada no meu braço, para cumprimentar as pessoas que estavam na cerimônia, né, no evento dela de 80 anos. E aí ela passava, uma virava para ela e falava assim, nossa, que bonitinha, nossa, como você está bem, assim, com essas expressões. Aí ela chegou, no intervalo que eu estava passando de uma mesa para outra, ela apertou meu braço e falou assim, nossa, né, faz xixi, vai totó, que bonitinho. Que eu acho que é exemplo, né, de que assim, gente, nós somos gentes, né, pessoas humanas em qualquer etapa da vida da gente, né. Isso é fundamental, é não tratar o idoso como criança. Existe esse erro de achar, não, porque ficou velho, então ele tem atitudes e ele deve ser tratado igual criança. Não, é totalmente errado. Eles não gostam disso, eles não gostam. E não é verdadeiro, né? E não é verdadeiro. É um desrespeito, na verdade, né? Então, você fazer festinhas, por exemplo, onde você use caracteres que sejam infantis, tratar esse inho, né, todo diminutivo, também acaba sendo, né, um desrespeito. E é isso, ela falou tudo. Né? É uma renovação humana, que mulheres, eu acho que tem esse compromisso com vocês, de entender esse novo ser que nasce, né, de uma nova realidade planetária, né? É web, porque a gente, com essa questão que a gente já falando da cultura, né? Você tem todo o acesso hoje a culturas diferentes. O que talvez os europeus, neste processo de 200 anos, tivessem mais habilidade, nós vamos ter que aprender assim, rápido. Porque o que o Alexandre está colocando, né? E eu reforcei agora com essa historinha, é verdade também para a criança, tá? Assim, a criança também não pode ser abobalhada. Ela que bonitinho, também marca. Ou os pais que fazem essa mesma colocação, é que aí
talvez seja mais difícil, mas aí eu estou falando um pouquinho com esse outro conhecimento meu, tá? Uma criança que ouça muito, você é um chato, ela internaliza que ela é um chato. Né? Assim como o idoso, ao escutar tanto, o idoso não faz, o idoso não faz, ele também internalizou. E estes processos estão envelhecendo hoje em dia, a gente não pode mais continuar com ele, né, Alexandre? Isso faz parte desse amadurecimento da sociedade, com certeza. Agora, o tratamento com os idosos, as famílias, elas devem ter cuidado de não cortar as asas e não fazer com que aquela pessoa ela fique muito dependente. Então, pode deixar, mamãe, que eu vou pagar suas contas. Não, pode deixar que tal pessoa vai achando que está facilitando? Vai fazer suas compras. Não, pode deixar, não precisa mais dirigir, tal pessoa vai... E se a pessoa que está nessa situação, ela se deixar, ela perdeu totalmente sua autonomia e ela começa a não ter significado na vida, vai perdendo aquele significado, aquele sentimento de utilidade, aquele sentimento de autonomia, de decidir suas coisas. Não, os filhos estão decidindo. Isso se a pessoa apresentar dificuldades ou apresentar deficiências ou uma doença. Apresentar. Assim, parece que eu estou ouvindo, engraçado isso agora, Alexandre, como se eu estivesse ouvindo alguns web espectadores contando assim... tá, mas você, né, não está aqui para ver como é que é. Quem que está recebendo, o que não está recebendo, como vai, como é que você pode, né, você que está aí, diferenciar um pouco. Existe um processo, tá, gente? O Alexandre falou de apresentar. Existem, e ele vai conversar com a gente agora, dizendo um pouco quais são os sinais e os sintomas que a gente tem que estar ao lado, observando, entendendo, compreendendo, para diferenciar, né, uma situação onde o medo que eu estava falando, assim, às vezes o medo do filho vai fazer, não, mamãe, não faça isso, papai, não faça isso, pode deixar que eu faço para tentar poupar. Ninguém está dizendo que a gente é chato, né? Não é isso. Existem momentos em que isso é perfeito, mas existem esses outros momentos onde a gente tem, de fato, que estar atento. Por quê? Memória, né? Algumas sinais e sintomas que a pessoa possa apresentar realmente devem ser cuidados. E quanto antes, melhor, não é? Isso. Essa questão da memória, ela pode levar um agravamento das suas atividades de vida diária, do seu comprometimento funcional, social, e daí sim ela precisa de um cuidado maior. Mas isso não significa que todos os idosos têm que ter esse cuidado, né, colocar numa redoma de vidro. Né? Então são problemas de memória, em que a pessoa tem uma coisa mais grave, recorrente, que a família nota, e que existe comprometimento de coisas que fazia habitualmente e está tendo dificuldade para fazer. Então, acho que essa é uma dica efetiva. Essa é uma dica. A questão de repetição de padrões que não eram habituais, essa é uma dica. Por exemplo, ela conseguia cozinhar, agora não está conseguindo cozinhar. Ou então a pessoa ia fazer compras e agora tem dificuldade de comprar várias coisas que não estava precisando, eram do dia a dia. Ou esquece outras coisas. Assim, atividades conseguia dirigir, agora não está conseguindo, se perde na rua. Isso mostra que o comprometimento da memória é mais grave, precisa ser levado para ver o que realmente se pode ser uma demência de Alzheimer e tudo. Né? Agora, quando começa a queixa de memória, é interessante ir ver o que está acontecendo, porque pode ser diversos fatores. Pode ser uma medicação que está atuando, está comprometendo a memória, pode ser uma depressão, a depressão às vezes no idoso ele pode se manifestar não com tanta tristeza, mas com mais falta de prazer, ou apatias, uma apatia, dores, né? ou sintomas físicos, alteração do sono, do apetite, emagrecimento. Né? Então, tem que ser levado em consideração. E tem outras questões, né, que pode ser falta de alguma vitamina, principalmente vitamina B12 pode dar alteração de memória, ou a falta de um hormônio, o hormônio da tireoide pode também dar uma alteração de memória. Então tem diversas coisas que não só, né, doenças neurológicas que podem dar alteração de memória. E mais, o próprio envelhecimento, ele modifica um pouco a resposta, a velocidade de resposta e o aprendizado para algumas coisas. Então existe um pouco de diminuição, mas não que... Deixa de ser tão ansioso. Não que essa pessoa vai realmente ficar esquecido, não é só alguns detalhes da informação, podem não ser tão bons como antes.
Mas só que como o idoso ele tem muitas memórias, ele tem uma facilidade daí para guardar coisas, porque ele tem como fazer associações, né? Muito mais associações, né, para você conseguir guardar as coisas do que, né, os mais jovens. Então... Você falou, eu acabei de lembrar, uma vez me perguntaram assim, Alexandre, assim, mas por que todos os profissionais da área de saúde dizem que a memória da primeira infância até 7 anos é tão importante, assim vai ficar pro resto da vida? Eu lembro que assim, na hora eu fiquei pensando sobre aquilo, mas a minha resposta seria a seguinte: quando você pensa, né, vamos pensar juntos aqui, que para construir um bom prédio, você precisa saber do terreno, você precisa ter bons alicerces, né, você precisa usar um material qualificado, porque construir pode ser, você faz uma tabuinha lá, né, e pode cair rapidamente. Mas o alicerce que a gente coloca, né, ele é muito importante. Então, até os 7 anos, a primeira infância, então da gestação, como a gente estava falando aqui, até os 7 anos, estas memórias que o Alexandre acabou de dizer, são várias memórias, que eu quero que o Alexandre fale um pouquinho mais, elas estão em pleno desenvolvimento, tá? Então, a nossa consciência vai saber, por exemplo, alguém apresenta para você por repetição. Olha, isto é um lápis, isto é um lápis. Até o momento em que isso assimilou. Só que ela pode dizer para você assim, ó, isso é um lápis, isso é um lápis. Né? Aí você vai ter uma memória afetiva associada a uma memória de objeto. Tá? São memórias diferenciadas. E quando a gente chega nesta melhor idade ou, né, idade que são mais difíceis, todas estas coisas estão lá à disposição, não é isso? E vão tendo algumas coisinhas que vão acontecendo. Aí você falou uma coisa interessante, nessa primeira fase da vida é onde estão formando as conexões nervosas. Então, essa pessoa tem um determinado número de neurônios, que são as células do cérebro, né, e ela precisa de conexões entre esses neurônios. As informações, as memórias, elas estão nessa rede de neurônios. Né? Então é muito importante, quanto antes desenvolver essa rede de neurônios, isso vai ter impacto na vida toda. As facilidades para aprender, as memórias onde vão ser estocadas, a facilidade para evocar as memórias, tudo isso depende muito dessa fase da vida. Então, por isso que é importante, é um fator protetor para ter boa memória, né, depois dos 60 anos, é ter uma boa escolaridade. Então, as pessoas que têm baixa escolaridade, elas têm uma chance maior de ter problemas de memória no futuro. Mas isso nunca é tarde para aprender. Se a pessoa é analfabeta, ela tem essa possibilidade de aprender. Ou então, se ela estudou, só fez 4 anos, tem possibilidade de completar, fazer uma nova faculdade. Tudo isso vai aumentando essa rede de neurônios e que é proteção para a doença de Alzheimer, inclusive. A pessoa pode ter já a doença, mas se ela tem muitas conexões, ela não tem a sintomatologia da doença. Né? Então, o que a gente chama de reserva cognitiva. E tem outras formas, é lógico, a sociabilidade, o trabalho, o senso de utilidade, a atividade física, já está provada que quanto mais atividade física, mais tem proteção dos neurônios também. Ler, estudar, conhecer, né? Tudo isso é proteção para o cérebro. É interessante que assim, eu falei da questão da memória, mas vamos falar um pouquinho também do físico, né? A gente sabe que a questão muito forte aí para se entender como é que se processa o desenvolvimento, se você observar atentamente um bebê, né, desde o seu nascimento, você vai ver como ele se mexe. Até os pais muitas vezes ficam irritados exatamente com isso. A criança se mexe muito. Tá? Essa é uma ativação. Essa é uma ativação muito, muito, muito importante para que toda essa rede de neurônios e memórias se formem e tenham essa flexibilidade. Então, flexibilidade, maturidade, são palavras-chave. Então, vocês aguardem para a gente falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Nós retornamos, fiquem conosco. Até já. Voltando, falando hoje sobre o processo da série que eu estou prometendo para vocês, de envelhecer ou rejuvenescer com saúde. Lembrando que a gente está sempre colocando algumas coisas para que a gente possa pensar juntos, né? Existe a realidade hoje que é fundamental
que eu, Beth, pessoa Beth, o Alexandre, o João, Maria, vocês todos, possamos estar olhando o mundo de uma maneira diferente, porque o mundo está mudando, acelerando. Eu estava falando, né, da questão da maturidade, do olhar, né, da questão da flexibilidade. É fundamental a gente perceber que existiram, na verdade, na nossa educação, passagens e informações que estas sim estão envelhecidas e que a gente precisa se desfazer, independente da idade cronológica, independente do que você esteja fazendo na vida. Não é verdade? É verdade. E você vê, você estava dando o exemplo da criança que se mexe e tudo, né? E é fundamental para ela ter o desenvolvimento dela. Crescer mesmo. Né? Há séculos atrás, a criança e os adultos, eles se mexiam mais e tinham, né, essa questão da atividade física, no dia a dia já era maior. Só que as pessoas, por outras doenças, não chegavam à fase adulta, à fase idosa, desculpe. Né? Então, hoje que as pessoas estão envelhecendo mais, a gente vê cada vez mais o papel importante que tem as pessoas se manterem ativas fisicamente. Então, é uma coisa que tem que ser de sempre, né? A vida toda tem que ser ativo. O homem foi feito para ser ativo, né? O ser humano. Né? E com o processo de envelhecimento existe uma diminuição da massa muscular, que é fisiológico, acontece. Né? E qual a melhor forma de evitar ao máximo essa perda mais importante? É ser ativo, é fazer atividade física. Porque é uma compensação muscular, né, Alexandre? Que é o que vai fazer que essa pessoa consiga fazer suas atividades diárias, subir no ônibus, né? Então, aos 80, 90 anos, continuar subindo uma escada, conseguir, né, se cuidar, se colocar sua roupa, tudo isso depende de massa muscular. Senão a pessoa vai depender de outras pessoas. Então ela tem que a vida toda ser ativa para ter saúde e, mais importante, para ser independente, né, e evitar cair, por exemplo, que é outro aspecto fundamental que acaba, às vezes, levando a um idoso que é totalmente funcional e independente a ficar dependente por conta de uma fratura. Né? Então, atividade física é uma das coisas mais importantes para a pessoa envelhecer bem. E daí a atividade física tem que ser enraigada na cultura, né, na educação, desde sempre. A gente tem que ir numa certa contramão da tendência, né, atual do mundo moderno. Né? Precisa estar olhando, gente, como multifatores mesmo. Né? O Alexandre começou a falar, eu lembrei, que eu achei até que ele fosse falar isso. Se vocês lembrarem, assim, alguns anos atrás, os bebês nasciam, eram todos fechadinhos, porque a concepção era outra. Então, assim, primeiro, aqui nós não estamos fazendo nenhuma apologia dizendo, né, que são verdades absolutas. O que é importante, né, e essa série eu acho que é especial para vocês, para a gente, é rever a maneira de viver. Vou repetir, rever a maneira de viver. Muitas coisas estão mudando, as velocidades estão mudando, né? Então a gente tem um aumento muito grande da população que vai estar com mais idade, ao mesmo tempo em que existe uma concepção da necessidade de desacelerar. A gente faz tudo muito correndo e não vive muito, então o desgaste é muito maior. Né? E isso também implica no que o Alexandre está colocando, no dia a dia. Né? A gente, por que tanta pressa? Por que você tem tanta pressa? Você já parou para pensar nisso? Né? É a cultura do fast food. Pois é. Né? Então, em alguns países na Europa já tem a cultura do slow food, né? Que é o slow. Né? Quer aproveitar mais, estar mais com a família, aproveitar os alimentos, né? Fazer uma refeição em família, aderir mais, ter mais prazer, né? Aderir mais a coisas que te tragam felicidade, que te tragam bem-estar no agora, o viver o agora, não simplesmente, eu vou juntar o dinheiro agora para aproveitar depois, né? Daí você não vai ter saúde suficiente para aproveitar o que você acumulou, né? Então, você tem que pensar no futuro, é claro, como você vai estar, e você tem que ir vivendo e sendo feliz a cada dia. Na verdade é isso, que a gente veio para esse mundo para ser feliz em todas as faixas etárias, né? E qualidade de vida e ter saúde é isso, uma das coisas importantes é ser feliz. Agora, se a pessoa quer continuar sendo feliz, ela tem que se programar, ela tem, né? E a sociedade tem que se transformar para que isso aconteça.
São multifatores. Volto a dizer isso para vocês, assim, a gente precisa estar olhando, eu vou pegar um pouquinho o Alexandre também para falar um pouco da patologia. Mas lembrando, patologia, doença, é desordem, né? E eu acho que a gente sofreu muito, e isso também está velho, de entender como fatos engessados. Acontece dessa maneira. E o que é novo de verdade é refletir, é flexibilizar um pouco essas ideias. Tá? Assim, hoje em dia a gente tem a possibilidade de trazer, eu arriscaria dizer, não sei se o Alexandre concorda comigo, mas trazer o mundo científico pro dia a dia, né? Então, está entendendo esses conceitos, olha, a gente pode sim envelhecer com saúde, essa questão do de sempre que o Alexandre colocou, também é algo que, se você refletir um pouco, a gente vai entender. Não só a adaptabilidade, né, a realidade como ela se modifica. Então, viver agora é se adaptar um pouco. Mas não esqueça que é viver inteiro agora. Então, se você traz um pouquinho, né, o conhecimento, isso fica mais fácil. Quer dizer, por que nos países, também vou voltar aos países de desenvolvimento, é mais interessante, é mais rápido a recuperação numa tragédia? Porque eles fazem trabalho sobre isso, né? Assim, tem trabalho sobre incêndio quando se tem assim os prédios, os hotéis, é sistemático, porque você automatiza, né? Tem uma memória aí que automatiza e ela, quando você precisar, ela já está disponível. Esse é um outro tipo de memória, né? Essa questão da informação, ela é muito presente nos dias atuais, né? A internet está aí, né? E é uma ferramenta muito grande para as pessoas têm que utilizar bem. E nós, profissionais de saúde, a gente tem que se adaptar a isso. E vai chegar no mais próximo do ideal, que é as pessoas, não mais aquele negócio de faça isso, tem um saber e você respeite esse saber. Faça isso, né, tome esse remédio. Né? A questão da cumplicidade. Vamos fazer um comprometimento e vamos trocar informações, vamos tirar dúvidas, vamos chegar ao qual é o melhor tratamento. Não uma coisa muito paternalista do faça isso e a pessoa... E até o diagnóstico, né? Até o diagnóstico. Né? Então a aderência é até o diagnóstico. Muitas vezes a gente tem que ter humildade. Porque às vezes vem pessoas que falam, não, eu li na internet que pode ser tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se a pessoa, né, tem aquele ego, às vezes, que, né, não dá o braço a torcer, vai dizer que não, e às vezes é o diagnóstico. A pessoa, às vezes tem pessoas que têm a sua doença ou cuidam de pessoas, de filhos ou pais que sejam doentes e que se aprimoram tanto naquela doença, estudam tanto, né, e que, né, essa efetivamente ajudam muito, né? Lógico, às vezes tem informações que são erradas, a pessoa não tem experiência para diferenciar, tem termos que são difíceis. Então, essa informação tem que chegar. Não adianta também o profissional de saúde conversar com aquela pessoa, mesmo que ela seja altamente escolarizada, ela não conhece os termos técnicos. Então, ela tem que ser entendida. Né? Afinal, claro, existe o valor, agregar e assim, compartilhar e somar valores. Isso. Gente, 5 anos de uma faculdade, só básico, né? É uma carga de informação que vocês não fazem ideia, não é verdade? Ela tem que ser, obviamente, considerada. E a outra questão importante é quem cuida de pessoas, quem cuida do outro, tem que se cuidar de si. Se ela não cuida de si, e ela não consegue fazer com que aquela outra pessoa tenha uma aderência adequada. Né? Então, se eu não faço atividade física... É o exemplo, né? Como que eu vou convencer o meu cliente que ele deve fazer atividade física para ficar bem? Ou então, se eu fumo, como que eu vou convencer a outra pessoa a parar de fumar, porque isso vai trazer consequências deletérias para a vida dela. Então, e é tudo, né? A questão da saúde bucal, é a questão dos relacionamentos, é a questão do cuidar do lazer, da sociabilidade, é o cuidar da educar o filho. Educar o filho, perfeito. Dar o bom exemplo, né? Essa eu ia deixar para você. Porque a gente não dá para ser, nós estamos vivendo a verdade da humanidade. Então, assim, eu estava imaginando, tentando ilustrar em imagens, né? Você imagina, você que está aí, sentar na frente de um médico, né, que tem lá o Dr. XPTO, e dizendo para você, olha, você tem que fazer atividade física, e você olha para ele está com 150 quilos, tá certo? Assim, que tipo de assimilação você vai ter dessa informação? Pense nisso, né? Da mesma maneira que você, ao cuidar de uma criança, diz assim, olha, meu filho, é muito errado mentir.
Segundos depois, né, alguém toca a campainha e fala assim, fala que eu não tô. Né? Nós somos os exemplos. Então, assim, aquilo que é uma verdade para você tem que ser verdade para o outro. Imagine vocês, por exemplo, essa questão da dependência, eu acho que na que você abordou, na terceira idade, né? Na verdade, é para todos, né? Assim, quando que um profissional lá nos seus 30, seus 40, quebrou o pé, vai estar feliz? Tem que ficar engessado, né? Ninguém vai ficar feliz com essa dependência, não é? Exatamente. E acontece que o idoso, quando ele tem alguma coisa que ele fique adoecido, né, que limite um pouco, a recuperação do idoso é mais difícil que a do adulto, como também que o do adulto é mais difícil que a da criança também. A criança tem tudo a seu favor para se reabilitar. Rapidamente. Rapidamente. O idoso mais complicado. Então, o ideal, o mais inteligente é prevenir. Prevenir quedas, ter um ambiente adequado, né, não ter tapetes na casa, iluminação adequada, principalmente quando vai ao banheiro à noite, né, todas essas, para quem tem um idoso na família, tem que tomar cuidado, barras no chuveiro, um tapete daí antiderrapante no box do chuveiro, né, as escadas tem que ter, né, os degraus adequados, com marcação, com corrimão dos dois lados, pisos não muito escorregadios, evitar chinelos, tudo isso é prevenção de queda. E uma queda, ela pode trazer uma consequência muito grande, até morte dessa pessoa no próximo ano é muito grande. E até uma queda boba, né? Uma queda boba. Uma queda boba, às vezes. E daí tem um outro aspecto, que é o cuidado da osteoporose. Evitar que essa pessoa tenha os ossos frágeis. E isso começa já desde criança. Essa pessoa, quanto mais ela fizer atividade física, ter uma dieta adequada de cálcio, vitamina D, exposição solar, ela vai ter um pico de massa óssea maior. Depois ela tem que manter esse pico de massa óssea no decorrer da sua vida adulta. Do mesmo jeito, atividade física, dieta adequada, exposição solar, né, que não seja deletéria, né, e isso vai fazer com que essa pessoa tenha os ossos adequados. Gente, vamos refletir, eu falo algumas vezes e vou repetir algumas mais. Aliás, repetir é um processo de assimilação, a gente aprende pela repetição também, assim a criança faz. Então, a mente, né, ela tem uma função, tá? Uma função muito importante que a gente desconhece. Vocês já devem ter ouvido, como eu, como o Alexandre, aquela dito popular, que também já é bem velhinho, é assim, o que é melhor, ter razão ou ser feliz? Eu diria que o melhor é entender que o nosso cérebro, né, que o nosso mental, ele é organizativo. Então, quanto mais informação, quanto mais assimilação, quanto mais você pode trabalhar com isso, melhor vai ser o teu dia a dia, porque mais fácil fica, né? Então, assim, não é o ego no sentido de você dizer que o teu conhecimento ou o teu saber, ele te qualifica. Né? Eu já estava falando, por exemplo, de pessoas de mais idade. É verdade que a cultura, como o Alexandre estava colocando, traz uma qualidade de vida muito maior às pessoas de 70, 80, 90 que vivem isso culturalmente. Mas a gente não é incomum achar pessoas de 100 e tanto. Aliás, acho que Guinness tem isso, né? Que pessoas do mundo rural. Daí, você não perguntava assim, é porque não aprenderam nada, tá vendo? Não. Olha, entendam o que a gente está dizendo aqui. São multifatoriais. Essas pessoas podem até não ter uma carga informativa de formação cultural muito grande, mas são pessoas muito ativas, não é? Isso. Tem a carga genética, né? O que ela herdou dos pais, que vai fazer com que ela tenha uma maior possibilidade de viver mais. Tem o quanto ela cuida das doenças crônicas, porque à medida que vai envelhecendo, a chance de ter doenças crônicas como hipertensão, diabetes, osteoartrose, a chance aumenta bastante. Não significa que tenha uma hipertensão e diabetes que você não possa ser considerado saudável. Desde que você cuide bem, né, trate adequadamente, vai ser considerado saudável. Então, quanto lida com os hábitos de saúde, né, hábitos saudáveis, alimentação, etilismo, tabagismo, isso também é importante. E tem essa questão cultural que a gente estava falando, ela dá maior possibilidade, mas não é o único determinante, são multifatoriais, como a Beth já colocou. Né? Então, e o ambiente acaba sendo mais importante do que a carga genética, que é mais ou menos 25%. Mas o ambiente, o quanto essa pessoa se dedica
né, nos relacionamentos, na saúde, e onde ela vive, o que ela faz, isso vai determinar a sua longevidade. E a interação com a família, com os outros que estão no ambiente. A formação de família e se dar bem com a família é um dos aspectos considerados pelos idosos como componente importante para a qualidade de vida. Então, de novo, a qualidade de vida que é o mais importante, né? Não viver bastante, viver com qualidade. Esse é o fundamental. E viver com qualidade, a gente não vai poder... Eu quero, Alexandre, falar um pouquinho também de algo que eu imagino que seja muito foco para as pessoas, que é o Alzheimer. Mas antes, eu queria fechar um pouquinho isso que a gente estava dizendo até agora, da questão cultural. Então, a gente tem outros pilares na área de saúde, tá? Então, assim, juntando um pouquinho o que eu estava falando da área de educação, mas existem fatores, sim, que são genéticos. Existem fatores, sim, que é a relacionar esses genéticos ao teu dia a dia. Como é que eles são lidados? Então, assim, uma pessoa que tem uma predisposição genética, não significa que ela vai desenvolver. Vai depender de como ela vai viver aquela predisposição. Agora, vai fazer muita diferença se ela sabe que ela tem, tá? Porque ela pode prevenir, ela pode se adaptar. E é isso que a gente está dizendo. Quer dizer, quanto mais a informação pode ser refletida, melhor fica a tua adaptação. Bom, e eu queria explorar um pouquinho de você sabe, assim, eu falei pro Alexandre, a gente vai ter que falar muito, por isso que é a ideia de série, porque eu acho muito importante que as pessoas possam realmente refletir, diferenciar um pouco aquilo que é um sinal, aquilo que é um sintoma, e aquilo que ela pode fazer do que o outro, né, então um profissional, você pode ser muito melhor aproveitado, né, se a pessoa puder observar essas coisas que nós estamos falando e dizer para você no consultório, correto? Né? Mas é fundamental que as pessoas também se preparem para fazer essas diferenciais, por exemplo, em específico da memória. Né? Alexandre, você poderia dar algumas dicas para nós, web espectadores aqui? Quais seriam essencialmente sinais que deve-se ter atenção de patologias que podem acontecer na faixa etária a partir dos 65 e especialmente no Alzheimer? Certo. O Alzheimer, ele foi descrito já há 100 anos e ele vem aumentando muito nas últimas décadas, justamente porque a população está envelhecendo. Então, é uma doença que está muito relacionada ao envelhecimento. Para vocês terem uma ideia, aos 65 anos mais ou menos, existe 2% dessa população, 65 aos 70 anos, 2% tem a doença de Alzheimer. Ou seja, isso mundial? Referência mundial? Mundial. Isso não é tão grande. Agora, acima dos 85, essa prevalência já passa para acima de 30%, 30 e poucos. Olha o salto, hein? Então ela vai dobrando a cada 5 anos, dobra mais ou menos a prevalência. A prevalência ela vai aumentando com o envelhecimento. E é uma doença que ainda não tem cura, né? Ela tem alguns medicamentos que fazem um pouco retardar os sintomas, uma certa estabilização dos sintomas, mas invariavelmente existe ainda a perda de neurônios, porque é mais ou menos a doença acontece por depósitos, né, nas células nervosas que vão tendo perdas, e daí essa pessoa vai ter os sintomas que, em geral, começam com alteração de memória. E é alteração para fatos recentes. Às vezes a gente fala, sabe tudo o que aconteceu na vida jovem, no casamento, no trabalho, mas não lembra o que... aconteceu de imediato. O que tomou no café da manhã, o que comeu no almoço. Então são para fatos... recentes, e é para fatos e memórias assim do dia a dia da pessoa, da memória autobiográfica da pessoa, de episódios que aconteceram recentemente. Então inicia isso, não consegue lembrar o que já perguntou, o que já falou, a pessoa às vezes em segundos antes, né? Isso, pede para outra pessoa repetir uma história, uma informação. Você perguntar o que aconteceu na novela que acabou de passar, a pessoa não consegue dar informações adequadas. Isso pode ser um problema de memória inicial, às vezes pode ser um problema de atenção. Então, às vezes o problema de memória não significa que seja a doença de Alzheimer. A gente comentou anteriormente que pode ser diversas coisas, então tem que ter uma avaliação. O impacto maior é quando começa a comprometer a atividade de vida da pessoa. Se ela trabalha, começa a comprometer o trabalho, o desempenho diminui, né? Ou a capacidade social pode
pode diminuir, essa pessoa pode se perder na rua, por exemplo. Aí alguma mudança muito bruta de comportamento? Isso. Daí tem outros aspectos que podem também não ser relacionados à memória, mas que a gente deve ficar atento. Se a pessoa começa a gastar muito e ela não gastava, se ela começa a colocar roupas diferentes que antes, né, mais chamativas que antes não tinha, ou começa a ter atitudes muito agressivas ou de hipersexualização. Então isso tudo são sintomas que devem ser levados em consideração e procurar ajuda, né, de profissionais, né, capacitados para isso. Então, em geral, o problema começa com a memória, mas depois ele vai para outras áreas da cognição também. Linguagem, né, orientação no tempo, no espaço, né, não sabe mais que dia é hoje, ou onde está, né, ou tem anomia, não consegue dar nome para as coisas que antes conseguia dar normalmente. Então, são outras áreas cerebrais. Mas o mais importante é o que eu falo. Se as pessoas mantiverem a mente ativa e essas conexões nervosas trabalhando, mesmo que ela tenha perdas neuronais, existem outros caminhos no cérebro para essa pessoa continuar se desempenhando. Né? Então, às vezes, ela pode não manifestar realmente a doença se ela se cuidar bastante da mente. E agora, todos esses sinais que você está nos ajudando a pensar e refletir, eles não são também, pelo que eu entendo, específicos de Alzheimer, né? Você pode ter neles mesmo características de diversos tipos de demência. E eu acho que a grande diferença aí de qualquer processo, né, que acontece... Gente, vamos pegar algumas coisas que são, acho que, muito legais serem ditas. Isquemia, né? Colocar na palavrinha isquemia, na palavrinha demência, algumas ideias menos patológicas, tá? Acontece a toda hora. Agora, o que o Alexandre está falando e que eu acho legal ressaltar e pensar de novo, relação, viu, gente? É repetição, é como ela se manifesta.